Informação super importante, uma reportagem que a gente produziu falando sobre segurança da informação, porque o Brasil está em 6º lugar no ranking de vazamento de dados. O que era um instrumento de trabalho se tornou um pesadelo para Rodolfo. O empresário e influenciador digital ficou sem acesso às redes sociais depois que criminosos se apropriaram das contas pessoais. Segundo ele, tudo teria acontecido por meio de um vazamento de dados por parte da operadora de telefonia. De repente eu estava almoçando, fui acessar minhas redes sociais e aí tinha caído a rede social. E aí um amigo meu que estava perto a mim disse: rapaz, tu fosse, eu acho, clonado. E aí a gente começou a conversar e aí o cara se apresentou, o golpista, já conversando com ele ao meu lado e eu visualizando a conversa. Roubou meu WhatsApp, meu Instagram, que é onde meus trabalhos, onde eu opero todos os meus trabalhos. E aí ele fez total devastação e começou a falar com clientes e tudo, e isso é muito ruim. O Brasil é um dos países mais vulneráveis do planeta quando o assunto é segurança de dados na internet. Só no ano passado, mais de 24 milhões de brasileiros tiveram as informações pessoais expostas na rede. Fato que nos deixa em 6º lugar no ranking mundial de vazamento de dados. O levantamento é de uma empresa britânica especialista em privacidade e segurança online. A pesquisa destacou, por exemplo, o vazamento de dados por parte de órgãos governamentais, como resultante do ataque hacker ao Conect SUS do Ministério da Saúde. Acontece muito por conta de falta de investimento, né? Primeiro, o grande assunto relacionado a investimento, né? As empresas, elas tem uma mania, digamos assim, de só investir em segurança quando elas são invadidas ou sofrem algum tipo de ataque e assim por diante, né? Não é uma cultura, obviamente, do brasileiro se preocupar efetivamente com segurança. E também, obviamente, a complexidade da internet hoje em dia. Dados vazados ou roubados por criminosos são usados para golpes, para compras indevidas e para tirar vantagens das vítimas. O problema é que hoje em dia precisamos fornecer as informações pessoais o tempo todo, seja para compra e uso de ferramentas online e até em estabelecimentos físicos que exigem um cadastro prévio para conceder descontos. Felizmente, no Brasil já está em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que disciplina a forma como as informações dos usuários são armazenadas e estabelece punições para quem não garante a proteção. A LGPD veio para dizer o seguinte: olha, você está tratando dados identificáveis de pessoas, então se você processa esses dados, se você utiliza esses dados para alguma coisa, sejam clientes, funcionários da própria empresa, fornecedores, etc., você tem a obrigação de manter esses dados com segurança. O que a gente sabe que acontece é compartilhamento de informações, né? Por exemplo, você chega numa farmácia e de repente você vai comprar um remédio, para você ter um desconto você tem que compartilhar o seu CPF. Então é uma prática que já vinha há muito tempo acontecendo. As empresas, elas não podem mais estar utilizando esse tipo de coisa, pegar os seus dados para revendê-los. Mas esse engenheiro de segurança da informação lembra que criminosos também conseguem acesso a dados pessoais por descuido dos próprios usuários. Por isso, é importante colocar em prática algumas dicas de segurança. Evitar fazer o cadastro em qualquer website, né? Verificar a procedência dele. Criar uma senha segura, e por isso eu recomendo um gerenciador de senha. Você pode pesquisar em algum buscador da internet, procurar gerenciador de senha. E com esse gerenciador de senha, você só precisa lembrar de uma senha, que é a senha dele, e o resto ele vai gerar para você. Você pode colocar a quantidade de caracteres, de 12, 15, 20 caracteres, ele vai gerar automaticamente para você e vai salvar essa senha. Então, você não precisa lembrar dessa senha porque o gerenciador já vai ter essa informação. Basta você acessar o gerenciador e colocar a senha no site ou aplicação. E além disso, ativar o segundo fator de autenticação, que é aquela senha, o códigozinho que chega de 6 dígitos, geralmente, que chega por SMS ou até vezes por aplicativo, em todos os websites possíveis, né? Porque mesmo se um atacante conseguir hackear a sua senha, aquele código muda a cada 30 segundos e é quase impossível para um atacante conseguir burlar esses 6 dígitos em 30 segundos. Cuidados que podem evitar a dor de cabeça e o prejuízo que Rodolfo teve com o roubo das contas nas redes sociais. Essa lei tem que ser vigorada, né? Porque isso aí é uma coisa muito íntima, que é os dados pessoais da pessoa. Isso aí é uma coisa muito restrita.